Estamos de regresso para mais uma conversa e hoje retomamos as limícolas. Esta é a conversa número 120. O tema é o maçarico das rochas. Eu sou o Gonçalo Elias e comigo está o Zé Sousa, a quem dou desde já as boas-vindas. Olá, Olá, Gonçalo, tudo bem? tudo. Eh, Portanto, conversa número 120, Maçarico das Rochas, conta-nos lá, como é que foi a observação. Epá, espera, antes, eu hoje queria inverter aqui o processo. Força, Realmente inverte. esta espécie tem aqui umas nuances curiosas que eu acho que vale a pena desenvolver um bocadinho. E por isso gostava eu de começar com uma pergunta a ti. Boa. E- eu sei, a gente não combinou isto, hein? Isto não está combinado. E a pergunta é esta: epá, que ideia é que tu fazes deste bicho, ou se tu tivesses que descrever o estatuto deste bicho no nosso país, o que é que te ocorre dizer? Boa pergunta. A minha primeira reação seria dizer que se trata de uma ave invernante. Mas depois daquilo que eu li e andei a estudar para preparar nesta conversa, já mudei um bocadinho a opinião. Pois, eu calculei que tu tivesse lido algumas coisas, mas de facto o estatuto desta espécie é muito difícil de caracterizar. Tanto que nem eu tenho muito bem a certeza qual será a descrição mais correta. Porque a E, verdade é aliás, que nós vemos. é mais uma daquelas em que, em muitas coisas que nós lemos, aquilo que se diz lá é precisa de ser estudado. Sim, até porque é assim, já agora deixa-me dizer-te o seguinte: as limícolas eu tenho reparado aqui nas nossas conversas sobre aves que são das aves que têm menos visualizações no nosso canal. Portanto, atraem, em média, as limícolas atraem muito menos visualizações do que aves de outros grupos. Nós até já comentámos isto aqui offline, né? Mas as estatísticas são públicas, portanto, qualquer pessoa constata isso. O que me dá um bocadinho a sensação de que são aves que interessam menos à generalidade das pessoas do que outros géneros de aves que as pessoas, porventura, conhecem melhor. Isto acontece talvez porque as limícolas ocorrem, embora não sejam raras, ocorrem num tipo de ambiente que não é aquele que as pessoas têm à porta de casa. À porta de casa as pessoas têm ou aves terrestres, ou às vezes se tiverem um laguinho podem ter assim uns patos ou umas galinhas de água, mas não, limícolas não é coisa que as pessoas vejam à porta de casa. As limícolas ocorrem em estuários, ocorrem em rios, às vezes noutro tipo de zonas úmidas, mas é um grupo muito específico e tirando as pessoas que as andam efetivamente a estudar, que também as há, e que fazem contagens e outro tipo de estudos, são aves que passam assim um bocadinho ao lado de muita gente, mesmo quando são comuns. Mas eu acho que são aves interessantes e sobre as quais ainda temos muito que aprender. E, apesar de já haver bastantes estudos sobre várias espécies, há algumas que ainda nos intrigam um bocado e o maçarico das rochas é uma delas. Ora, e agora já vamos desenvolver um bocadinho mais. Julgo que também poderá contribuir um pouco para isso, o facto que muitas vezes a identificação das limícolas não é trivial. Sim, não Isso é também deve trivial. levantar, pois, isso também deve levantar assim um bocadinho de aversão aos bichos. Sim, porque, Não é o caso obviamente, desta, não é? Esta até é fácil de identificar. esta é razoavelmente fácil, mas as limícolas, sim, há várias espécies nesta família que podem constituir um desafio de identificação. A verdade é que pronto, essa parte das estatísticas eu tenho notado, mas de qualquer forma é assim, nós mantemos, já agora para quem não sabe, nós estamos a abordar estas aves, estas conversas, na exata sequência com que estas espécies entraram na minha lista pessoal desde que eu comecei a ver aves e a registrar as minhas observações em 1987 e, portanto, elas aparecem na ordem que aparecem, nós não estamos aqui a trocar a ordem, portanto, quando chega a vez de uma determinada espécie, é dessa espécie que nós vamos falar. Ora, então, respondendo à tua questão inicial, Exatamente. que era eu contar da observação. Eu, na espécie anterior, que foi a Petinha dos Prados, eu referi que estava em Vila Real de Santo António e que estava ali de passagem, mais o meu primo. Nós tínhamos vindo de comboio desde o Barreiro, não havia comboios de Lisboa para a outra margem, porque não havia o comboio da Ponte. Apanhámos o barco para o Barreiro e depois fizemos a viagem noturna até Vila Real de Santo António, no comboio noturno, que na altura ainda havia. E depois ali ao pé de Vila Real nós estávamos a preparar-nos para apanhar o barco, também não havia a ponte do Guadiana, é preciso referir, portanto, para atravessar Vila Real de Santo António para Ayamonte só de ferryboat, que ainda existe, mas hoje em dia a maioria das pessoas vai pela ponte,
E depois em Ayamonte íamos apanhar a caminhoneta até o Elva para nos encontrarmos com o meu tio que nos fez o convite de irmos passar uns dias a Doñana, que será falado na próxima conversa. Ora bem, então nós parámos ali em Vila Real de Santo António, que foi onde saímos do comboio, e enquanto não íamos para o barco, enfim, já estávamos de binóculos em punho, porque o objetivo da expedição a Doñana era ver aves, e então foi aí em Vila Real de Santo António que vimos primeiro a Petinha dos Pratos, que já falamos, e a seguir o maçarico das Rochas. A espécie é comum, é mais um daqueles casos em que eu não me recordo exatamente das circunstâncias exatas da observação, mas terá sido ali ou nas margens do Guadiana ou num daqueles esteiros que existe ali às entradas da cidade de Vila Real. A verdade é que eu terei conseguido ver a ave bastante bem e é aí que ela entra para a minha lista. Isto foi no dia 8 de dezembro de 1988. Ora, tu estavas a referir que tinhas a percepção, antes de agora de estares a preparar esta conversa, que a espécie é invernante, mas a verdade é que tu abres qualquer atlas de nidificantes e tu vês que tem uma distribuição ampla como nidificante também. É Mas verdade. a verdade é que a época em que a espécie é mais abundante não é nem como nidificante, nem como invernante, mas sim como migradora de passagem, que aliás acontece com muitas outras limícolas. E isto porquê? Porque o maçarico das rochas tem uma distribuição vasta na Europa e que se estende pela Ásia fora, inverna em grande número na África subsaariana, que é a principal região de invernada, e portanto há muitas aves vindas do norte da Europa que passam por cá durante as suas migrações a caminho da África. E eu estive a consultar os gráficos de frequência no eBird e o mês em que o número médio de indivíduos observado é maior, mas a grande distância de todos os outros é o mês de agosto. E uma ave que é mais abundante no mês de agosto, tipicamente é uma ave que ocorre de passagem. E eu até fui pesquisar as maiores observações que há, porque este é um bicho que normalmente nós vemos assim, um, dois, três, não é? Raramente vemos mais. Eu recordo-me que Exato. o ano passado aqui no Alto Alentejo vi um bando de, também foi assim em agosto ou setembro, vi um bando de 32 juntos ali numa albufeira. Mas um bando de 32 de junho seria provavelmente em passagem mesmo, não é? Exatamente, quer dizer, foi no final do verão. Mas fui pesquisar ao eBird e vi que em agosto de 2022, também aqui no Alto Alentejo, houve uma observação de 90 em Avis, na Albufeira do Maranhão. Mas a maior observação a nível nacional foi no verão do ano passado, 2023, em agosto, mais uma vez, na zona de Aveiro, com 390 juntos. Consegues imaginar o que é isto? 390 maçaricos das rochas? É a coisa que eu nunca imaginaria ver. Mas lá está, são bandos em passagem que aparecem, e porque eles podem migrar em bando, que acontece com muitas aves aquáticas, migram em bando e depois no inverno dispersam-se. Só que migrar em conjunto tem várias vantagens. Primeiro, há uma maior defesa contra predadores, e depois há sempre aqueles que sabem o caminho e que ensinam o caminho aos outros. Portanto, há aí várias vantagens de migrar assim coletivamente. Mas, portanto, fica claro este aspecto que há aqui uma grande presença de aves em passagem. Agora, o que acontece é que nós temos, de facto, aves nidificantes e temos aves invernantes. E, portanto, na prática, a espécie está presente ao longo de todo o ano e é aquilo que nós genericamente tendemos a chamar residente. Só que residente é assim uma palavra-chapéu que apanha às vezes vários estatutos que se sobrepõem e que pode haver uma grande rotação de aves ao longo do ano. Sabe-se, exatamente, era isso que eu ia perguntar. Sabe-se alguma coisa sobre o facto de, por exemplo, as aves nidificantes que nidificam cá, eventualmente quando chegar à altura da migração, migrarem e serem, ao fim e ao cabo, substituídas por outras que, ao migrarem de mais de norte cá para baixo, fiquem por aqui? Sabe-se várias coisas, embora esta espécie, em termos de movimento, esteja relativamente mal estudada, porque ela, ao contrário de outras limícolas que estão concentradas em certos locais e que depois, quando são anilhadas, apanham-se logo muitas de uma vez, isto é uma ave que está muito dispersa, e quando estão muito dispersas, normalmente são aves mais difíceis de estudar de forma sistemática. Mas o que se sabe é que, por exemplo, um indivíduo anilhado em Espanha foi recapturado em Marrocos. Sabe-se que há indivíduos vindos, recapturados na Península Ibérica. Por exemplo, há 157 recapturas de anilhas estrangeiras na Península Ibérica, de maçaricos das rochas, das quais 29% da Escandinávia, portanto lá está muitas aves do norte da Europa que vêm para cá, 27% da Alemanha,
Portanto, mais de metade são da Escandinávia e da Alemanha e depois de outros países como o Reino Unido, países bálticos, Polónia, Finlândia, Holanda, França, Suíça, antiga Checoslováquia. Portanto, aparecem aves das mais variadas origens. Além disso, sabe-se que quer em Portugal, quer em Espanha, a distribuição durante a época dos ninhos e a distribuição no inverno não é exatamente igual. Portanto, há sítios em que eles estão presentes na época dos ninhos e depois desaparecem. Portanto, pode haver movimentos do interior para o litoral. Há muitos movimentos. Eu acho que o aspecto a reter é este. Há imensos movimentos e se calhar a maioria das aves faz algum tipo de migração. Depois podem aparecer outras. Eu julgo que em conversas passadas já tinhas referido que muitas vezes, quando se estudam estas aves migratórias, tipicamente escolhe-se a altura para fazer as capturas, que é precisamente coincidente com a altura da migração, não é? Portanto, fora da época da migração, se calhar não há estudos que nos digam o que é que está a acontecer. Não sei se percebi bem a tua questão, peço desculpa. Por causa desta questão dos movimentos ou não das aves e de onde elas vêm e para onde vão, etc, etc. Portanto, se tu fazes uma captura apenas na altura da migração, podes saber que estás a apanhar aqui umas aves vindas não sei de onde, mas não sabes para onde elas vão, não é? Sim, é Chegaste verdade. cá, não sabes se elas ficam cá, se Quando continuam. há, quando há estatísticas sobre as aves anilhadas no estrangeiro, muitas vezes distingue-se se elas estavam em contexto de reprodução ou se estavam em contexto de migração. Portanto, pode ser aves anilhadas na Holanda que estavam a nidificar ou pode ser aves anilhadas na Holanda que estavam em passagem, portanto, por ter sido em agosto ou em setembro. Às vezes distingue-se isto. O que se sabe é que nós recebemos cá muitas aves que foram anilhadas em países do centro e do norte da Europa. Portanto, claramente há aqui migração envolvida. Agora, Uhum. se as que foram olhadas na Holanda, nasceram na Holanda, ou se vieram da Finlândia ou da Rússia ou do outro lado qualquer, isso às vezes é E se mais elas difícil de ficaram cá saber. ou continuaram, não é? Portanto, também Sim, é, sim, não é? muitas podem aparecer cá de passagem e continuam para a África. Portanto, esta é uma espécie com um padrão de movimentos muito complexo e mais, isto é referido para a Espanha também, é que, embora os atlas de reprodutores apresentem uma distribuição razoavelmente vasta, quer em Portugal, quer em Espanha, embora com descontinuidades, é curioso notar, e no Atlas português nota-se isso imenso, por exemplo, no mais recente, o que está online, tu tens a espécie em, eu não estive a contar, mas se calhar em 100 ou 200 quadrículas, portanto, ainda tens um número considerável da metade interior, e no entanto só tens 7 confirmações de identificação. Confirmações é ver ninhos, ou ver juvenis, ou ver adultos a transportar alimento. Olha, eu posso te dizer que até hoje nunca confirmei nidificação de maçarico das rochas. Por isso, para mim, continua a ser assim, uma ave um bocadinho misteriosa. Eu vejo-os às vezes nos ribeiros ou nas albufeiras da primavera, mas é sempre um bicho sozinho, nunca tem um comportamento diferente daquele que eu vejo no inverno e eu fico sempre a saber o que é que ele está a fazer. E, portanto, mesmo no Atlas, quer no terceiro, quer no segundo, quer no primeiro, a taxa de confirmações é sempre muitíssimo baixa. E o que eles dizem no Atlas espanhol acerca disso é que possivelmente muitas das observações de primavera que são registadas como sendo aves reprodutoras podem ser aves em passagem tardia para cima, por exemplo, em migração primaveril. E, portanto, estes mapas de distribuição de Atlas em Portugal e em Espanha podem muitas vezes ter lá imensos registros de bichos que não têm nada a ver com reprodutores. Porquê? Porque esta Portanto, espécie, esta distribuição é muito alargada, mas a densidade é sempre baixa. a densidade é baixa. O que acontece é que esta espécie é extremamente eclética quanto ao tipo de habitats que frequenta, porque há limícolas que são sobretudo de água doce, há limícolas que são sobretudo de água salobra ou salgada, mas esta ocorre em qualquer tipo de águas, mas é mesmo qualquer tipo, aparecem em mar, quase mar aberto, aparecem em estuários, aparecem em salinas, em açudes, em barragens, em rios, em ribeiras, em paúis, até em hectares costumam aparecer, em estações de tratamento, né? Portanto, eles são de tal forma ecléticos, podem aparecer em qualquer lado, embora eu acho que eles no inverno no outono e no inverno tendem a aparecer com mais frequência nas zonas costeiras, nas águas estuarinas. Mas no interior, por exemplo, aqui no Alto Alentejo, eu vejo esta espécie praticamente ao longo de todo o ano. E tirando estes casos, como aquele que eu relatei, que vi 32 indivíduos juntos, que claramente é passagem, agora, se eu vir um indivíduo isolado em setembro, ou em fevereiro, ou em março, pá, não faço ideia se está a migrar ou não. É muito difícil, sem uma marcação individual. Uma coisa também engraçada nesses mapas que estás a referir é que quando fazemos a comparação entre o terceiro e o segundo Atlas,
Há de facto uma série de quadrículas onde ela se mantém, os registros se mantêm em ambos os atlas, mas há muita quadrícula nova e há muita quadrícula onde ela deixou de estar presente. Eu reparei nisso. Portanto, há muitas alterações, embora tu não notas nessas alterações, é um padrão regional. Portanto, tu não consegues olhar para ali e dizer, ela diminuiu mais no norte ou diminuiu mais no sul. Portanto, há ali uma grande mistura. A minha interpretação, porque eu olhei para esse mapa e também pensei um bocado nisso, a minha interpretação é a seguinte: esta espécie é muito, pronto, como acontece com muitas aquáticas, é muito especializada quanto ao tipo de habitat. Não é especializada porque ela dentro das aquáticas é generalista, obviamente, mas quando estamos a falar de andar a fazer trabalho de atlas, em que andas a percorrer o terreno, a bater o terreno, como às vezes se diz, à procura de espécies, tu podes atravessar uma zona florestal ou uma zona agrícola, mas não vais ver maçaricos das rochas porque tens que ir às ribeiras ou aos açudes. E eu imagino, que isto já aconteceu com outras espécies que eu comentei aqui, que estas quadrículas que estão assim um bocado dispersas pelo território onde a espécie terá desaparecido, eu não me parece que o habitat tenha desaparecido, porque a tendência é haver mais charcas, não é haver menos. Pode ter a ver é com diferenças a nível do esforço de prospecção. Porque eu tenho um bocado a sensação que, ao contrário do Atlas anterior, em que havia um esforço para encontrar espécies que não estavam nas visitas sistemáticas, neste terceiro Atlas o esforço foi muito focado nas visitas sistemáticas, que são de curta duração e que percorrem sobretudo habitats agrícolas e florestais. E eu desconfio, e já vi isto nos mapas de outras espécies, que os habitats aquáticos, em algumas regiões, não foram sempre bem amostrados. E se eles não são bem amostrados, mesmo que seja com visitas chamadas casuais, se estes habitats não são bem amostrados, muitas aves aquáticas vão ficar por registar. E, portanto, mas enfim, isto é uma suposição, porque eu não andei a analisar dados para perceber se há aqui ou não alguma alteração. Porque, por exemplo, no Atlas espanhol, quando eles comparam o segundo com o terceiro, houve uma quebra brutal de 70% no número de quadrículas, 70%, que é gigantesco, mas eles próprios dizem que esta queda tem que ser interpretada com cautela, porque eles acham que no segundo Atlas havia ali de facto muitos registros de indivíduos que não eram indivíduos nidificantes. As pessoas estão a fazer o trabalho de Atlas, veem uma maçarico das rochas, partem do princípio que é residente, porque a espécie está todo o ano, e tomam nota dela como nidificante, e em muitos casos pode não ser. Como te disse, é uma espécie que é muito difícil quando nós vemos um indivíduo, em qualquer. Bem, em janeiro não, em janeiro é invernante, mas se virmos em maio, ou em julho, ou em março, nós não sabemos se é um invernante, se é um bicho que está ali de passagem para qualquer lado, ou se é uma ave que se está a preparar para nidificar. É Pode muito ser difícil qualquer ter coisa, pista. pois. Exato. Muito difícil. Quando nós olhamos para o estatuto de ameaça, vemos que, portanto, nesta última lista vermelha, enquanto reprodutora, a espécie aparece como vulnerável e enquanto como invernante aparece quase ameaçada. Eh, o quase ameaçada, na realidade, pelo que eu vejo, representa uma descida de um grau de ameaça, digamos assim, em relação ao que foi feito em 2005, mas depois quando vemos o resto da Europa e globalmente, ela aparece sempre como least concern, ou seja, não preocupante. O que é que se passa com a espécie cá em Portugal? Bom, eu para responder isso começo exatamente por comentar a situação na Europa, porque eu, por acaso, quando estava a preparar esta. Na Europa, como certamente já reparaste, na Europa e global ele está pouco preocupante, né? List concern. Mas eu, por curiosidade, fui ver no Atlas Europeu aquele mapa de comparação entre os dois Atlas e aquilo é um mar de quadrículas cor de laranja. Não é um mar porque não é uma mancha contínua, é assim salpicado, mas nota-se um predomínio do cor de laranja por toda a Europa, de norte a sul, o que significa que esta espécie está a diminuir, está a desaparecer de imensos sítios a nível europeu. Portanto, há uma tendência de diminuição, embora na Europa continue pouco preocupante. Em Espanha está NT e em Portugal está vulnerável. NT, portanto, recorde-se, é quase ameaçado, em Portugal está vulnerável. O critério, bem, esta lista vermelha, como eu já comentei anteriormente, tem justificações extremamente sintéticas para os estatutos, o que nos torna às vezes um bocadinho complicado compreender exatamente como é que se chegou a este estatuto. Parece-me que em certos casos se aplicou um critério quantitativo e nada mais. Neste caso, a justificação para estar vulnerável como reprodutora é apenas o critério quantitativo e é dizer que a população reprodutora admite-se ser inferior a 1000 indivíduos maturos, portanto adultos, né? Menos de 1000, o que significaria menos de 500 casais. É possível
que este número esteja correto. É possível, digo eu, com Mas base na também é minha percepção. possível que seja isso historicamente. Ou é possível que não seja nada disto, porque repara, esta espécie, tal como muitas outras estão dispersas, é extremamente difícil de censar. Porque tu, para censar isto, tinhas que fazer um censo a pé ao longo das ribeiras e dos açudes. Não é uma espécie que esteja concentrada, não é colonial. Portanto, isto é uma estimativa que eu não faço ideia, porque mais uma vez a lista vermelha não explica, eu não faço ideia como é que se chegou a este número. Se é apenas assim um palpite, como se costuma dizer, ou se baseia em algum tipo de amostragem. Não sei porque não é justificado. Em relação à população invernante, ela estava vulnerável, desceu para NT, embora a população invernante esteja estimada em 250 a 600 indivíduos, não é muito, mas é preciso dizer que as estimativas, portanto, as limícolas são alvos de censos de aves aquáticas em janeiro, mas esses censos normalmente abrangem as grandes zonas úmidas costeiras, os estuários e as lagoas costeiras. Não abrangem estas pequenas charcas do interior. E os Só que ribeiritos. o Baçarico das Rochas não está concentrado nos estuários e, portanto, ele acaba por não ser abrangido pelos censos. Portanto, mais uma vez, eu não sei de onde é que vem esta estimativa de 250 a 600, não sei onde é que isto se baseia. Mas depois dizem que, depois aquilo há uma adaptação de critérios, porque com 250 a 600 isto estaria vulnerável, mas depois há uma correção que se chama adaptação à escala regional, que é quando estás a fazer uma lista só por um país. E então diz aqui uma coisa um bocadinho estranha, que diz, na adaptação à escala regional desceu um nível de ameaça por se admitir que as condições não se estão a deteriorar, nem fora nem dentro da região, e se assumir que a população nidificante pode salvar a população nacional caso esta decline. Epá, eu li isto e pensei, isto não faz sentido nenhum. Primeiro, não entendem que propósito, quer dizer, se a população invernante está a declinar, porque é que a população nidificante ia salvar? Porque é assim, se eles são residentes e se não estão a sobreviver no inverno, é porque alguma coisa está a acontecer. Por outro lado, como nós já vimos, eles nem sequer são residentes, porque recebemos muitos imigrantes vindos de fora e nem sequer sabemos para onde é que vão os nossos reprodutores. Portanto, há muita coisa aqui que não se sabe em termos de movimentos. E por fim, dá aqui outra coisa estranha, é que diz-se que as condições não se estão a deteriorar, quando eu acabei de referir que, segundo o Atlas Europeu, publicado em 2020, houve uma enorme diminuição a nível de distribuição por toda a Europa. Portanto, claramente as condições estão-se a deteriorar, em Espanha também se estão a deteriorar, e por isso eu não percebo como é que se chega à conclusão, desculpa, que as condições não se estão a deteriorar, quando toda a bibliografia recente aponta no sentido contrário, e depois esta lógica de que a população nidificante pode salvar a população nacional. Nunca tinha lido algo parecido que permita concluir, enfim, esta relação, mas, enfim, isto não está muito detalhado, não tem mais do que isto, portanto temos que ficar aqui só com esta hipótese. Enfim, vamos ver. É uma ave que tem um aspecto, digamos, e quase considerada eventualmente por muitos dos observadores como uma coisa banal. No entanto, pelos vistos, resulta desta conversa que tem muito que se lhe diga, não é? Porque nós vamos É, deixar, mais é, uma vez, muita coisa para falar sobre a espécie. é banal por ser relativamente comum, quer dizer, nós vemos a espécie com bastante frequência, mas por isso é que eu também te fiz aquela pergunta no início, um bocadinho para nos fazer pensar que não, e como depois se viu ao longo desta conversa, que o estatuto desta espécie não é nada fácil de definir. Portanto, há aqui ainda muita coisa que nós não conhecemos bem, mesmo para espécies mais banais. É verdade. Gonçalo, muito obrigado por esta Temos conversa. que terminar, não é? Temos, e Olha, obrigado a talvez todos quando que nos chegarmos à ouviram. segunda volta já haja informações novas para falar acerca deste maçarico. Vamos ver. Quiçá, quiçá. Fico na expectativa. Muito bem. Então vá. Até à próxima, Até então. à próxima, Zé.